Olá, meu nome é Paulo Liberalesso, eu sou médico neuropediatra e a pedido do Mundo Adaptado eu vou falar um pouco sobre crises convulsivas, crises epiléticas na infância. Esse tema, crises convulsivas, crises epiléticas na infância, é um tema extremamente complexo dentro da neuropediatria, porque a rigor as crises epiléticas elas podem acontecer em dois contextos. Elas podem acontecer num contexto como uma doença propriamente dita. Então, a crise epilética é a doença. Então, exemplo, você tem uma epilepsia ausência da infância, uma epilepsia rolândica, uma epilepsia mioclônica juvenil. A própria convulsão, a própria crise epilética é a condição neuropatológica. Mas as crises epiléticas também podem acontecer numa outra condição, que é quando a crise epilética ela faz parte de uma outra doença. Por exemplo, você pode ter um bebê que teve uma infecção congênita, uma toxoplasmose, uma citomegalovirose, uma infecção pelo vírus da rubéola. Isso provocou lesões cerebrais e aí então essa criança passa a manifestar, muitas vezes juntamente com outros sinais e sintomas, também as crises epiléticas ou as crises convulsivas. Então, primeiro é importante que a gente entenda isso, que há os dois contextos de crise. A crise isoladamente, como a doença per se, e a crise epilética fazendo parte de um contexto muito maior, com outros sinais, com outros sintomas, com outras comorbidades. Um outro aspecto muito importante também, e é o que me foi pedido para abordar nesse tema, é sobre os tipos de crises epiléticas. Então veja, pessoal, a classificação das crises e síndromes epiléticas atualmente, ela é enorme, porque ela leva em consideração não só as manifestações clínicas, ou seja, a própria semiologia da crise, ou seja, exatamente como a crise acontece do ponto de vista clínico, mas ela leva em consideração outros aspectos também. Por exemplo, os achados dos exames de neuroimagem, os achados do exame de eletroencefalograma, os achados do exame de videomonitorização prolongada, mas para os pais, para os familiares, para as pessoas leigas, isso tem pouco valor. O que tem muito valor é a gente saber que o cérebro ele tem várias áreas, que cada uma dessas áreas serve para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você estiver falando sobre a movimentação, mover os braços, mover as pernas, caminhar, você está falando de um pedaço do lobo frontal. Se você estiver falando sobre ouvir os ruídos, ouvir o que as pessoas falam, você está falando de um pedaço do lobo temporal. Se você estiver falando sobre enxergar, sobre ver as coisas, você está falando do lobo occipital, localizado aqui atrás. Então, o fato é que cada pedaço do cérebro serve para fazer uma coisa ou um grupamento de coisas. Isso acaba tendo um impacto direto sobre o estudo das epilepsias, porque dependendo de qual região do cérebro a crise nasce, a crise brota, ela vai ter uma manifestação clínica diferente. Então, por exemplo, existe um pedaço do cérebro localizado aqui na região posterior do lobo frontal que nós chamamos de área motora primária, é o giro pré-central. Então, se uma crise nasce nessa região, a manifestação clínica que você vai ter é uma alteração motora. Então, por exemplo, a criança pode ter uma clonia, a criança pode ter uma mioclonia, a criança pode ter um espasmo, a criança pode ter uma crise tônica, porque a área primária envolvida foi a área do controle motor. Agora, se uma crise nasce, por exemplo, nessa região bem posterior aqui, nós chamamos de sulco calcarino, que é onde está uma boa parte da área primária da visão, a criança vai ter uma manifestação clínica visual. Então, a crise pode começar, por exemplo, às vezes com movimentos piscatórios ou com uma alteração própria da visão. Se a crise envolve primariamente a área da fala, então, por exemplo, no trígono frontal, aqui, a criança pode começar a crise tendo um bloqueio da fala. Então, o fato é que existem inúmeras manifestações clínicas que podem ser compreendidas como uma crise epilética, dependendo de qual área do cérebro foi envolvida. É claro,
pessoal, que existem algumas crises que elas são muito clássicas, que todo mundo olha e não vai ter dúvida que aquilo é uma crise. Portanto, se uma criança cai no chão, ela se bate, ela vira os olhos, ela tem cialorreia, ela baba, ela tem uma liberação de esfíncter urinário, às vezes de esfíncter anal, ou seja, ela urina, ela evacua. Não há muita dúvida que essa criança teve uma crise convulsiva. Agora, existem algumas crises que elas são de mais difícil percepção. Então, por exemplo, nos bebês pequenos, em que o cérebro ele não tem toda essa organização que nós temos numa criança maior, as crises elas podem ser as chamadas crises sutis. Então, às vezes, só uma mudança de coloração do lábio, uma alteração discreta da motricidade, uma reação de parada do olhar, isso pode ser uma manifestação epilética num bebê pequeno. O fato é que, muitas vezes, quando os olhos das pessoas não estão adequadamente treinados, em crianças pequenas, podem se passar meses até que a família perceba que um ou outro sinal, que um ou outro sintoma é um sintoma de natureza epilética. Então, a minha dica final seria o seguinte: se você tiver alguma dúvida a respeito de um evento, discuta isso com o seu pediatra. Se você precisar de um olhar um pouco mais profundo a respeito desse evento, discuta isso com um neuropediatra, mas é importante que, se há alguma coisa diferente acontecendo com o bebê, se há alguma coisa que você tem dúvida, que você discuta isso com o médico. Acho que essa seria a dica final. Um abraço.